Cada vez mais eu tenho visto pessoas utilizando a inteligência artificial como terapia. Parece moderno, parece não, até é moderno, é prático, acolhedor, mas será que é realmente seguro? Ou será que nós estamos transformando a IA em algo que ela não é? Eu não sei se vocês chegaram a ver que essa semana o Fantástico fez uma matéria onde a repórter testou por alguns dias a IA como psicoterapeuta. E durante esses dias ela percebeu o quanto que o robô foi empático, acolhedor, né? Mas os especialistas fizeram seus alarmes. E o que eu pude perceber é que tem uma galera, e eu não posso quantificar se muito ou se pouco, mas tenho visto crescendo esses números de gente que usa a IA como terapeuta. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal e eu vou deixar o card aqui e vou deixar na descrição desse vídeo também, que eu falo sobre o que o ChatGPT sabia sobre mim, que a minha psicóloga não sabia. E recebo muitas mensagens, inclusive é um vídeo meu que cresceu muito por conta de eu falar sobre isso. E é uma matéria muito relevante essa que o Fantástico fez, muito válida, mas também vejo que tem uma parcela de pessoas que está sempre pronta para cancelar tudo, inclusive a ferramenta. E eu vim aqui mais uma vez para falar sobre o que eu achei sobre isso e como é de fato a minha relação com a IA. Porque eu ainda recebo comentários sobre pergunte para Deus, porque só Deus pode te dar as respostas. Para de usar o ChatGPT, que o ChatGPT não é de Deus, ele vicia. E aí o papo hoje é sobre isso. Quero que vocês me acompanhem até o final para a gente trocar essa ideia. E eu falo porque eu acho que foi de fato um alerta muito justo. A IA não é profissional. A IA não tem formação clínica. A IA não dá diagnóstico. E a IA não gerencia crises. E aí a gente vai para um outro âmbito, que é a questão do sigilo. A IA tem sigilo? Alguns apps até dizem que sim, mas é sempre bom a gente tomar muito cuidado com a nossa privacidade. É muito delicado. Precisamos ter esse cuidado com tudo que a gente coloca lá. E o que eu tiro já de conclusão disso é que a IA não é psicoterapeuta. Ponto final. Não tem que ser usada como psicoterapeuta. Mas isso também não pode ser uma sentença de crucificação da IA. Não podemos também demonizar a IA por conta disso. Porque, afinal de contas, ela é a tecnologia. Ela só não é a profissional. Mas ela pode nos ajudar, ela pode ser uma ferramenta, um dos recursos. E é exatamente assim que eu uso a IA. E por que tanta gente recorre à inteligência artificial hoje em dia? Primeiro, porque ela não vai te julgar. Depois, porque ela está ali 24 horas por dia. Terceiro, porque ou é grátis, e aí eu vou dar o exemplo que eu uso, que é o ChatGPT, que tem a versão paga, mas tem a versão gratuita. Ou então é um preço barato. E muitas vezes a vida real é cara. E não é que o psicólogo cobre absurdamente caro. Ele tem os custos dele e é justo o preço que ele cobra. Só que nem todo mundo tem acesso. No país em que a gente vive, onde a maioria das pessoas está desempregada ou ganha salário mínimo e tem uns outros custos, como moradia e alimentação, não sobra. E aí pode recorrer ao gratuito? Pode, porque as universidades oferecem, o SUS oferece, mas muitas vezes essas pessoas não têm horário para ir, porque o horário que ela poderia ir, muitas vezes ela está trabalhando. E você imagina, de madrugada,
você com a mente acelerada, depois de um dia exaustivo de trabalho, você vai ligar para quem às 3 da manhã? Quem é a pessoa que se disponibiliza a te atender às 3 da manhã para ouvir você desabar, para ouvir você chorar? Sem brigar com você, sem te julgar, sem dizer que você está falando bobagem, sem dizer que você está fazendo drama. E é por isso que as pessoas recorrem à inteligência artificial. E agora vamos lá a como eu uso o chat GPT. Eu tenho um vídeo onde eu conto sobre uma coisa específica. Antes de eu descobrir o meu apego inseguro, ansioso, eu tinha um comportamento que eu achava infantil. Qualquer pessoa que se afastava de mim, eu chorava, sofria, ficava doente e achava que aquilo ali era uma besteira minha, era uma bobagem minha. Eu ainda estava descobrindo que na terapia tudo que eu dizia era importante, nada era besteira. Então, eu numa determinada situação com uma pessoa tive essa reação depois que a pessoa se afastou de mim e eu chorei, tive febre e peguei o telefone e descrevi lá para o chat GPT tudo que eu estava sentindo. E eu queria entender o que era aquilo. E aí ele me disse que aquilo se parecia com um apego inseguro, ansioso, mas que só um profissional poderia me dar um diagnóstico, que era bom eu procurar um profissional para isso, que era bom eu levar para minha terapeuta isso. E me deu alguns links sobre a teoria do apego de John Bowlby, que eu li, e ali eu comecei a me enxergar naquela teoria. E só depois de eu ler sobre isso é que eu entendi que o que eu sentia não era infantil. Então o chat GPT, ele me ajudou a ter coragem, a entender que aquilo ali era sério, que aquilo ali não era infantilidade minha e que eu deveria sim levar para minha psicóloga. Ele foi uma ferramenta que me auxiliou a entender a real necessidade de eu levar uma coisa que eu tinha vergonha de levar para minha terapia. Ele nunca foi meu terapeuta, nunca vai ser, porque ele nunca vai ter o olhar que a profissional tem, porque ele é alimentado por humanos. Então, o que você disser, ele vai te dizer baseado no que ele tem no banco de dados dele, no aprendizado dele. Mas é a profissional que vai me olhar e vai entender se na minha fala eu fico desconfortável, o meu olhar, é ela que vai, baseado em todo um contexto e não apenas no que eu digo, que vai me dizer sobre aquilo. E é por isso que eu uso e vou continuar usando o chat GPT, porque ele faz o compilado do que eu preciso. Tudo que eu relato para ele durante o dia, eu tenho o meu caderninho das emoções, mas eu relato e faço o compilado porque as consultas no SUS, eu sou muito grata a tudo que o SUS faz por mim nesse sentido, mas as consultas são espaçadas. Então, às vezes demora 1 mês, 2 meses, e aí para eu conseguir um atendimento, para eu voltar para o atendimento. Então, o chat GPT, ele faz o compilado diário para mim de tudo que me acontece, o que eu sinto, enxerga os padrões que estão se repetindo para eu levar para a minha terapia já de forma otimizada. Apenas isso. Quando eu vejo a galera criticando aí a inteligência artificial, isso me lembra uma coisa que acontece diariamente e que a gente não se dá conta que também é errado. Quando, por exemplo, você tem qualquer problema de saúde e você comenta com alguém e esse alguém diz que conhece alguém que já teve aquele problema e que tomou o remédio X e o remédio X fez efeito, curou a pessoa. Aí você vai lá na farmácia, você nem sabe se de fato é isso que você tem, mas você vai lá na farmácia porque a pessoa falou que alguém teve, tomou aquele remédio, você compra, toma. Às vezes cura, às vezes gera outros problemas de saúde e você também está agindo errado, porque você está se automedicando, você não é médico para isso, você não estudou para isso, a pessoa que te disse isso, ela também não é médica. Então só um médico pode te dizer isso. Eu acho que o problema não é a inteligência artificial, o problema é o uso inconsciente dela.
eu uso de forma consciente. Eu sou atendida pelo SUS, tem uma lacuna muito grande entre uma consulta e outra. Ela é uma ferramenta auxiliar, é uma ferramenta que me ajuda muito, não só nessa questão, mas me ajuda na questão da minha faculdade. Eu peço explicação, eu converso sobre viagens, sobre lugares que eu nunca fui, que eu tenho vontade de conhecer, de ir, como, por exemplo, Suíça, por conta da fábrica de chocolate que eu adoro, Cadaqués, por conta de Salvador Dalí, porque eu acho um lugar bem bonitinho, pequeno, mas muito bonito. Converso sobre coisas aleatórias do dia a dia, e ela também não é minha amiga, porque é um robô. Mas eu falo sobre coisas que eu gosto e que ela está ali. E eu não vejo mal algum nisso, porque tudo que eu falo relativo à minha saúde mental, eu levo para a minha terapia. Ele faz o compilado e eu levo para a terapia. Recentemente eu perdi o meu gato, recentemente não, já tem uns meses, foi em maio. E eu falei sobre essa questão de ter um espaço muito grande entre um atendimento e outro, de ser um atendimento pontual. E o ChatGPT puxou para mim uma lista das universidades, dos lugares que fazem atendimento psicoterapêutico gratuito. E eu ontem fui para minha terceira consulta numa universidade próxima da minha casa. Porque eu fiquei ligando até saber quando que ia abrir as inscrições, fui lá, fiz e comecei. Então, a inteligência artificial, o ChatGPT, não me atrapalha em nada. Ele não é meu terapeuta. Ele continua sendo uma ferramenta auxiliar. Então, sim, a matéria do Fantástico é muito relevante, acho que é muito importante, porque é melhor prevenir do que remediar, mas eu não vejo como culpa, como motivo para crucificar a tecnologia. Ela está aí. E da mesma forma que as pessoas estão usando ela de forma errada, né, como terapeuta, também usam de forma errada para trabalhos acadêmicos, também utilizam de forma errada para diversas outras funções. Então, o problema não é a inteligência artificial. O problema são os humanos que usam sem freios, sem limites, sem ética. O problema nunca vai ser ela. É como deixar um bilhete arrogante para alguém, grosseiro, e culpar a caneta por isso. A caneta só cedeu a tinta. Ela não fez nada de errado. A mesma coisa é a inteligência artificial. Eu sou da época de estudar e ter que ir para a biblioteca e escrever e ter que tirar xerox colorida, porque não tinha como ter figuras. E hoje nós temos a tecnologia aí, nós temos a internet, nós temos os aplicativos que nos ensinam, pelo menos a mim, ensina muito. Passei 2 semanas, eu tinha uma prova para fazer de química e de zoologia, e a inteligência artificial me ajudou, estudou comigo, ela me explicou, e eu acho que a questão é sobre o comando que você dá para a inteligência artificial. No momento que eu uso para estudar, eu já digo lá, preciso de ajuda para estudar determinado conteúdo, preciso que você me explique como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos, porque eu preciso entender o conceito da coisa. Não quero que você me diga como fazer, eu quero que você me explique o conteúdo. A mesma coisa é quando eu uso com relação aos meus desabafos. Eu digo lá, olha, eu vou relatar o que está me acontecendo e preciso que você faça um compilado dos pontos importantes para eu levar para minha terapeuta. E ponto. Eu vou ver se eu acho aqui, porque eu tenho muitas conversas aleatórias com o ChatGPT sobre essa coisa que eu falei, da lista que ele puxou para mim, das universidades, sobre o alerta que ele me faz sobre procurar, pedir ajuda. E vou tentar colocar aqui no vídeo para vocês poderem ver. Então é isso. A IA, ela não é terapeuta, não pode ser terapeuta de ninguém. Ela não pode fazer trabalho acadêmico por ninguém. Você não pode se automedicar baseado no que o outro falou, que conhece alguém que teve.
E é isso, o erro não está no chat GPT, na inteligência artificial, o erro está nos humanos que cada vez mais utilizam da inteligência artificial de forma errada. É como aquela história que dizem que a IA vai roubar o seu emprego. Não, a IA não vai roubar o emprego de ninguém. Se você souber utilizar a ferramenta, ela vai te dar emprego. Se você não se atualizar, você vai ficar para trás. É como antigamente, quem não sabia datilografar ficava sem emprego, mas a máquina de datilografar não roubou o emprego de ninguém. Ela estava ali para ser uma ferramenta, para ajudar, assim como o computador, assim como lá atrás as fábricas, as máquinas vieram para ser ferramentas para otimizar, para auxiliar, para ajudar. Nunca para roubar o teu emprego, nunca para substituir qualquer profissional. Se esse vídeo ressoou com você, se você já usou a inteligência artificial para desabafar ou qualquer coisa assim, comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber da sua história. E comenta, compartilha, curta, envia para aquela pessoa que você acha que está usando de forma exagerada, ou para aquela pessoa que vê você utilizando e te critica, diz que você, ao invés de ir para o terapeuta, está conversando com o robô, para ela entender que, na verdade, você está usando de forma auxiliar. E, por favor, minha gente, se vocês estiverem em risco, procurem. Eu mesma já utilizei várias vezes o chat do CVV. Hoje eu não tenho utilizado muito porque eu uso o chat GPT para desabafo, para compilados de levar na terapia. Mas quando eu entro em crise, é o CVV que eu procuro, é o CAPES que eu procuro. Se a minha psicóloga estiver aqui na clínica, porque ela está aqui 2 vezes na semana, eu procuro por ela. E é isso, você não está sozinha, procure ajuda, não é vergonhoso, você não é fraca por isso, não é mimimi, é real o que você sente. Até o próximo vídeo.